Então, bem-vindo a todos no canal. Hoje a gente vai conversar com o irrigante José Hilário Cordeiro Neto, que está falando de Itaipava, Petrópolis. É Itaipava, isso? Petrópolis. É, Então, bom dia, José. Como é que estão as coisas aí? tudo bem, graças a Deus. Bom dia. Tudo bom. E, José, você começou com... como é que foi sua história para começar a trabalhar com irrigação? Você já vem de Olha, longa na verdade, data? já vai fazer 23 anos que eu trabalho com irrigação. Na verdade, eu comecei a trabalhar com irrigação, não foi diretamente com irrigação. Eu sou formado, sou técnico agrícola, né? E vim aqui para Itaipava, mas eu sou natural de Minas, né? Vim para Itaipava para executar um projeto de reflorestamento. Aí, nisso, eu tinha uma empresa, né? Aí eu trabalhei para eles, no caso, 12, 13 anos. Ele viu que o cara tinha essa formação e lá não tinha, já existia uma empresa de irrigação. Ela estava começando também. E nesse meio tempo, quando eu comecei a, a fazer, executar o projeto de reflorestamento, né? Essa pessoa entrou em contato comigo, pô, você não quer fazer um teste para trabalhar na irrigação, não? Aí eu fui e fiquei, já vai para 23 anos, pô, lutando com a irrigação. Mas você começou nessa... você já começou sendo empresário, assim, ou você... Não, não. Então, aí eu trabalhei 12 anos nessa empresa, né? E mediante isso, o que que aconteceu? Na verdade, hoje, na minha concepção, né? Eu não viso simplesmente só a parte financeira. Então, eu cheguei num nível nessa empresa que eu faltava perspectiva, entendeu? Então, o que que acontece quando falta perspectiva? Você não tem onde angariar mais. Então, eu já fazia projeto, já fazia orçamento, já estava de frente com o cliente. Então, por que não sair e montar a minha própria empresa? Entendeu? Aí foi aonde eu dei esse salto, uma coisa meio que louco, porque estava com criança pequena, então foi uma coisa meio que insana, né, de fazer. Mas já tem 12 anos que eu tenho minha própria empresa. e quando você começou, assim, é um salto, né, de fé, né? Você não tem cliente, É, você não tem nada. é porque é aquilo, cara, na verdade, o que que acontece? Eu não sei se todos que vai acompanhar, né, no caso, esse vídeo, se todos têm esse problema. É, hoje, a mão de obra na parte de irrigação é uma coisa muito específica e muito técnica. Então, 50% eu já tinha, conhecimento, né? Vamos dizer que você precisava aí de uns 30% de coragem, a outra parte era financeiro, né? Mas a única coisa que o dinheiro não compra, cara, é o conhecimento. Então, uma vez que você tem conhecimento, a busca por algo melhor ou para um bem melhor na sua vida depende muito de coragem. Porque o seu conhecimento que vai ditar a regra, entendeu? É a única coisa que ninguém te compra. Ninguém. Isso é da gente. Então, para O que é para seu quem tá, mesmo, né? O que é seu, que ninguém te tira, é o conhecimento mesmo, saber fazer, né? exatamente. Então, para quem está começando aí hoje, em qualquer ramo, eu falo isso para os meus colaboradores aqui, pra um- porque tudo nessa vida se vende, né, cara? Então, a irrigação é uma coisa que, de certa forma, tem a parte técnica, toda essa parte teórica, mas você conhecer o seu produto é 90% das vendas, porque você tem firmeza, você tem autoridade naquilo que você está falando quando você está vendendo o seu produto, entendeu? Vendendo o seu projeto ou vendendo o seu material.
Então, o conhecimento é essencial. Ô José, você hoje lá, na rotina aí da empresa, você passa mais tempo vendendo o projeto ou fazendo o projeto? Como é que funciona? Você tem uma equipe que projeta contigo? Não, hoje a maior dificuldade para mim é essa parte de... Eu tenho equipes, né, que fazem irrigação, mas a parte de projeto é aquilo que eu falei. Então, tipo assim, uma vez que sai do papel para uma equipe executar, ali, ali já está pré-determinado o que você quer, né? Mas o que falta hoje para mim, no caso, para ter uma pessoa para projetar, é justamente eu estar presente com essa pessoa, porque a irrigação não é o produto, simplesmente o produto que você vende, a marca que você vende. A irrigação é o seu nome, né? A irrigação, para mim, eu vendo MS. Então, é o meu nome que está por trás daquele projeto. Então, essa pessoa, por mais que eu contrate ela e ela tenha já o conhecimento, mas ela vai ter que executar e fazer daquela forma que eu já trabalho, entendeu? E eu tô treinando uma pessoa para isso, sabe? Porque eu preciso de ter essa pessoa. Que eu, às vezes, estou de frente com o cliente, então me atrasa muito ter que fazer o projeto também, sabe? Aí, você estava falando que está treinando uma pessoa. Então, o seu objetivo é treinar uma pessoa para fazer o projeto. E aí você fica É, na só a obra. parte do projeto. Porque é aquilo que eu tô te falando, ele já tem um pouco de conhecimento, né? Mas em, em cada região, né, varia muito de região para região. Então, e aqui em Petrópolis, principalmente, você trabalha com relevo. Eu falo para todo mundo, quem faz irrigação em Petrópolis faz em qualquer lugar do planeta, entendeu? Porque você começa uma irrigação no zero, no nível zero, e com 80 MCA acima ou abaixo, é complicado. Então, aí, esse toque, não adianta a pessoa vir com um vício já de projeto que não vai se adequar assim, para quem já tem experiência no mercado, né? É, Aqui, é muito acidentado mesmo, assim, né? Aqui é tudo em costa, né? tudo. Muito difícil trabalhar aqui. Eu falo isso. Quem faz irrigação em Petrópolis faz em qualquer lugar do planeta. Mas você acha que esse é o maior desafio, assim, de treinar o cara da irrigação, esse que tá chegando aí para te ajudar? Não, na verdade, o que que acontece? O software ele é bem didático, entendeu? Fácil de trabalhar. O desafio maior é aquilo que eu tô te falando, é justamente essa pessoa, né, um cadista que vem para fazer para tô treinando. Ele já tem uns vícios dele, né, de projeto, só que aqui tem o modo, né, de eu de fazer irrigação e tem toda essa batalha que se tem aqui, entendeu? Você trabalhar com variação de curva, 50, 60 metros. Então, isso a gente tem que ir adequando para essa pessoa ficar fina no projeto, entendeu? É porque tem dois problemas, né? Você tem a pressão, né, que vai variar muito dentro do mesmo projeto, né? Meu Isso é projeto. complicado de lidar. E você tem o carregamento da água, né? Você tem que ter um emissor que não pode jogar água demais, senão vai erodir o terreno. Exatamente. Então, os taludes, né? E o que que acontece também? Não só isso. Por ser, né, área montanhosa, então você tem vários microclimas também dentro da propriedade. Isso dificulta também. Então você tem, além da pressão, uma variável muito grande, você tem também a parte desses microclimas para setorizar. Então, às vezes, você vai ter setor que você já está com a pressão muito alta e você vai ter que trabalhar com ele menor do que os outros ainda, entendeu? Então, isso força muito a tubulação.
Então tem que ser uma coisa bem elaborada. E como é que você estuda os microclimas? Porque o cara do projeto, se ele não for lá para conhecer o terreno, ele não vai saber do Na microclima, ele não verdade é o tem como. seguinte, o que que eu faço? Eu imprimo uma planta, né? No caso, se ele não for comigo, tá? Eu imprimo uma planta e lá eu determino os setores. Eu faço um borderline na mão, né? Com a caneta pilô. Esse aqui vai ser setor um, esse aqui é o 2, 3, enfim. E aí a gente chega aqui, quebra a cabeça para resolver o problema. E para equalizar as vazões depois, porque os setores não vão ter o mesmo tamanho, os emissores diferentes. Aí o que que acontece? Geralmente, quando você trabalha com essa dificuldade, eu uso muito válvula de alívio, tá? Para poder fazer um retorno para a caixa, e válvulas regulador de pressão dentro do setor. Mas para poder trabalhar na pressão adequada que eu pretendo, né, eu gosto de usar muito válvula de alívio, entendeu? Para nunca o tubo romper, entendeu? E é mais gotejamento ou aspersão que você está fazendo? Não, aspersão, tudo. Tudo. É aquilo que eu te falei. Num projeto paisagístico, entra muito. Entra tudo, né? Então é bem completo. Tanto o gotejamento quanto aspersão é, de rotores, as pessoas spray. Mas aqui também tem uma parte que está crescendo muito também, aqui perto de Itaipava, né? Que é Areal, é a parte de vinicultura, entendeu? Aí eu tenho feito bastante projeto para irrigação de uva. O clima, eu acho que Também é um permite. desafio. O clima permite. Tem realmente produção em escala, assim, de uva para vinho mesmo? Tá? Areal hoje, para quem está assistindo a gente aí, se pesquisar, Areal hoje é a capital da uva do estado do Rio de Janeiro. Já tem bastante gente cultivando, entendeu? E é uva para vinho, e vinho de excelência. Olha só, não conheço nenhum ainda rótulo É porque aqui também, por causa do clima, o que que acontece? Areal foi propício. Eu não sou expert nisso, eu faço irrigação. Mas em conversa com os enólogos e tal, Areal você consegue fazer, eu acho que 2 podas ao ano, um negócio assim, porque ela tem uma temperatura alta de dia e à noite esfria, né? É tudo que a uva gosta. Coisa que às vezes eu acho, acredito eu que nesses estados mais frios você não consiga isso. É porque aqui é altitude, né? Então, com o É. clima de altitude, de noite sempre é mais fresquinho. Então, às vezes, pode É. dar uma diferença muito grande mesmo. Então tem saído bastante mesmo vinícolas aqui. Já tá pegando Teresópolis também, alguma coisa de Nova Friburgo, É legal, legal isso. Então você tem, no final, você está irrigando paisagismo e agrícola bastante. bastante. Isso aí é. Mas a irrigação agrícola, tirando essa parte de vinicultura, né, que é uma coisa é, bem mais complexa, a irrigação agrícola em si, como você trabalha com, às vezes, um tipo de cultivo ou uma área só específica, eu acho menos complexo que irrigação paisagística, sabe? Você trabalha com um cultivo só. É mais, bom, me parece sim, mais simples mesmo, porque você vai acabar tendo um emissor só, né? Você vai É, ter os problemas de setorização, porque pode mas ter aí já, microclima. mas aí já é calculado vazão e pressão dentro, entendeu? Você não trabalha com esses microclimas, né? Então particularmente, eu acho a irrigação paisagística bem mais complexa. É porque aí você tem tudo misturado, né? E como é que você faz com as espécies? Porque também, dependendo do conjunto que o paisagista fizer, você pode ter diferença no mesmo canteiro, né? Você pode ter uma planta que pede muita água, outra pede menos. Você tem um Aí, canteiro. essa é a luta. Essa é a luta. O que que acontece?
A gente consegue, dentro do mesmo setor, dependendo, né, também não vamos generalizar, que é dificílimo isso, que aí também não parte só do irrigante, né, parte também do paisagista. Então, tipo assim, se ele tá misturando planta que necessita de muita água com planta que não gosta de tanta, né, não tem tanta necessidade hídrica, isso já é um erro dele, né, vamos dizer assim. Aí o que que eu costumo fazer? Fazer, né, molhar mais a parte de onde está o gramado e essas plantas e evitar que o jato das pessoas que chegar nessa determinada planta, vamos dizer assim, por exemplo, hoje você pega um anolino, uma planta que gosta pouco de água, e ela está dentro de um canteiro, você regula os jatos para não chegar nela, né? E ali eu trabalho com um emissor de vazão baixa, no pé dela, entendeu? Quando é assim, uma ou duas plantas. Agora, quando é aquele samba do crioulo doido, não dá infelizmente, a gente tem que entrar no consenso com o paisagista. Tem jeito. Consegue fazer esse consenso? Você consegue entrar no projeto na hora certa, assim, a ponto da irrigação poder influenciar no projeto de Não, paisagismo? a gente tenta convencer na conversa, né? Aí vai muito do paisagista, porque aquilo tá no projeto dele, né? Mas é muito difícil. É muito difícil. Então, porque a pessoa que está irrigando, mudar um ou dois bicos de irrigação ou três, ou fechar um e abrir o outro, agora vai mexer com a parte estética do paisagismo, o cara tem um filho. Yes. Então, a O gente cara te coloca, mata. o cara cria Ele um te filho. pega depois na esquina da obra ali, ele já vai com. Cria um filho ali, naquele momento. Então, mas aí o que que acontece? Que geralmente, para a pessoa que está irrigando, o projeto já chega pronto, entendeu? Você tenta, na hora da elaboração do projeto, ou da execução, já, de repente, tentar trocar ideia, né? Afasta, se tiver como afastar um pouquinho e tal, para a gente poder jogar menos água, enfim. Mas, tirando isso, as outras coisas a gente consegue organizar, entendeu? A parte de microclima, cálculo toda a parte de cálculo, essas coisas consegue. Agora, o clima aqui, né, que eu estou em Juiz de Fora, né, nós somos praticamente vizinhos, né? O clima aqui é muito úmido. Você acha que, mesmo com um regime de chuva muito grande, né, alta pluviosidade, você acha que a irrigação ela é fundamental? Assim, o cara precisa irrigar para ter um jardim, por exemplo? Porque eu acho que na agricultura é mais fácil, né? Você faz uma conta, né? Se eu irrigar, eu produzo mais. Então o cara faz uma conta em reais, assim. Como é que você faz isso até para argumento de venda? Cara, Guilherme, vou te falar, o que que acontece? Eu sou daquele tipo de. Para convencer a pessoa é a coisa mais difícil do mundo. Mas o que que acontece? É, você pega o verão, né? No nosso caso aqui, você quase falou, é úmido e tal, mas precipitou 3 milímetros aí, né? De chuva, vamos dizer assim. Mas em seguida, como aqui é alto, principalmente, né? Vamos dizer assim, então você tem uma incidência de raio solar maior também. Você não sente o sol, porque, né, você está na altitude, então é igual maresia de praia. Mas o raio solar é muito mais agravante. Mas, e no inverno, o que que acontece? Se você não dá, aqui, principalmente a região nossa, aqui, se não dá um disparo para tirar o sereno, você perde o jardim todo, cara. O sereno queima a planta todinha aqui. Se você não dá pelo menos de manhã cedo, eu sei que a evapotranspiração é menor, mas se você não der um disparo de manhã cedo para tirar o sereno, queima tudo. O jardim do cara ficou horroroso, entendeu? Não sei aí Juiz de Fora também. Eu até fiz algumas coisas de fora, mas eu acredito que é bem parecido o clima aqui de Petrópolis com aí. Quando Rio de Janeiro, vou fazer, às vezes faço muito serviço no Rio também, aí já é outro fundamento, entendeu?
eu acho, Guilherme, assim, eu tento convencer, no convencimento com os meus clientes é o seguinte, de adequar o jardim à irrigação, não o contrário. Por quê? A coisa que eu mais falo para meus clientes, cara, se você tiver, não no início do plantio, lógico que você precisa de um enraizamento maior, mas se você tiver 4, 3 chuvas por semana, você botaria irrigação? Entendeu? Então, isso é o adequar a irrigação, o jardim à irrigação. Porque uma vez que a planta você molha todo dia, ela tá ali, né? É igual a gente vai sair de casa, tô na minha casa. Eu saio se eu não sair, se a minha mulher levar comida pra mim na cama, meu irmão, eu não vou sair da cama pra comer. Então a planta recebendo água todo dia, ela cria raiz superficial. Então no dia que falta irrigação, aquilo torce tudo. Por quê? As raízes estão superficiais, você não tem aprofundamento de raiz. Então, esse manejo da irrigação é essencial. Você tem que tê-la. Você está me falando que é preciso irrigar, mas é preciso oferecer um pouco de estresse hídrico na planta para a raiz Com certeza, com certeza. Porque irrigar o que que demais, ela acontece? vai ficar preguiçosa, vamos dizer assim, né? Não vai. E você perde o fundamento, né, cara, da irrigação. O fundamento da irrigação é você manter seu jardim bonito com economia, pô. Não faz sentido nenhum. Porque eu tenho um padrão de vida AA, um exemplo. Eu tenho água à vontade, tenho energia à vontade, mas qual o intuito de você fazer uma implantação do sistema de irrigação se não for para economia de água? Entendeu? Se você olhar para o lado eh, de economia de mão de obra, ok. Mas se você pode ter economia de água e isso faz um bem danado para o planeta, pô, faz sentido você implantar um sistema de irrigação para você manter seu jardim uma lama, um brejo. Tem que ter esse estresse hídrico. Eu sou super a favor disso. Isso significa também uma manutenção aí mais intensa, né, do próprio sistema de irrigação. Você tem que ir lá e mudar a programação do controlador, né? Cara, na verdade, eu Como é que você. hoje, quando eu comecei há 23 anos atrás, era uma coisa, né? Hoje modernizou muito mais. Hoje esses controladores já com se operar pelo celular, com módulo Wi-Fi, linkado à internet, você consegue ajustar bem isso, sabe? Cé Lógico que, tipo assim, eu sou a favor, eu falo isso com todos os meus clientes, mesmo ele não querendo fazer, pelo menos na mudança de estação, fazer uma manutenção, entendeu? Você venha ser aquela estação com o seu sistema operando ok. Dependendo da irrigação, quando é muito grande, eu aconselho ter uma manutenção mais de mês em mês, entendeu? Para poder, porque o sistema é um sistema grande, então tem várias coisas que operam para danificar o sistema, entendeu? Aí é uma visita mesmo, né? Como é que você É, gerencia essa visita? É um plano de manutenção, você cobra isso do cliente? óbvio, lógico, mas parte da entrega do sistema, né? Eu entrego o sistema para o cliente, eu vendo igual eu tô te falando, vai de cliente para cliente e varia muito do tamanho da irrigação. E uma vez que também a gente, igual eu tô te falando, a gente não pode também pegar o mundo e abraçar que você não tem mão de obra para isso. Isso não é um problema só da irrigação, é um problema em toda a parte de execução, né? Em tudo. Mas aquele cliente específico, eu tento já formalizar para ele um contrato de manutenção, entendeu? E ali eu já me calço. Não, pô, peraí, cara, mas eu te forneci um contrato, entendeu? No contrato estavam os valores específicos e estava já anexado o que você ia gastar por mês. Você demorou fazer a manutenção, então é óbvio que o valor feito depois, quando chama a gente, né, depois daquelas quebras todas efetuadas, é muito maior. Então é um jeito de você se calçar também, sabe?
Tem que ter um cuidado mesmo na hora de fazer isso. Agora, isso é a coisa da experiência, né? Vocês vai levando. Ah! Ô, meu amigo, vou te falar uma coisa pra você. Já tomei muito, mas é aquilo. É caindo que se levanta. Já que eu apanhei muito, porque é aquilo. Hoje eu já enxergo diferente. Nem sempre o cliente tem razão, entendeu? O cliente tem razão, a liberdade dele começa, a minha liberdade começa onde a dele termina. Isso é um fato. Então, o que que acontece? Se você está calçado, né, tanto na parte orçamentária, quanto na parte de tudo digitalizado por e-mail, né, bonitinho, é sinal que você está sendo profissional, não é sinal que você não quer atender o cliente bem, entendeu? Porque depois pode gerar atrito, isso aí é um fato. Ainda mais que a gente lida com pessoas que operam no sistema. Então, cara, é o fantasma do controlador que a gente chama, entendeu? Fantasma do Do nada, controlador? Como é que é isso aí? fantasma do controlador? Ah, Do nada você programa um setor 10 minutos, o cliente chega e fala, nossa, mas aqui tá muito encharcado. Ou o contrário, tá muito seco. Você chega lá, o setor tá com 40 minutos, 1 hora de irrigação, entendeu? É o fantasma. Ele faz a programação sozinho, né? o cara nunca Óbvio. vai assumir que foi ele que foi lá e mexeu, né? Ah, e você tem que ter tipo assim, né, cara? E você ainda tem que ter uma malícia do caramba. Porque você chega, pô, cara, o cara é caseiro do proprietário. É o cara de confiança. Então, tipo assim, você tem que saber falar pra não queimar o cara também, senão ele te queima. Eu te quero. Com Senão certeza. te joga na Ele tá lama. lá, ele tá lá o dia inteiro. Ele tá lá, às vezes, há Ah, tá. anos. Todo dia da semana. Ele que vai falar na cabeça do cliente todo dia. Então, Essa que- né, exatamente. Então, a força de convencimento dele é muito maior que a minha, entendeu? A gente tem que tomar cuidado. Mas que é fácil, né, não? Não, porque no final é sempre Você tem um negócio de irrigação, mas é um negócio de pessoas, né? Então você tem o É. cliente, você tem o caseiro, você tem o cara que cuida lá, você tem o seu funcionário, você tem, né? Equipe de manutenção, aqui tem muita equipe de manutenção, e os caras são contratados, ainda por cima, então os caras capricho, cuidado nenhum. Ixi, esquece. Os Ainda caras deve vão ter, lá. ainda tem a reforma do jardim, depois de tantos anos também, o cara vai reformar o jardim e passa ali arrancando seus. Até cara, eu vou te ser sincero, não é utopia de falar isso, mas eu tenho cliente de irrigação, cara, que eu faço irrigação para ele há 20, quase de quando comecei, há 20 anos. Ele não para de mexer, o cara não para de inventar. Aí quando acabou tudo, fala, caramba, acaba. Aí o cara vai comprar o terreno do lado, entendeu? Então esse fundamento pós-venda é muito essencial para irrigação, entendeu? Muito essencial. Porque também tem, tem esse fator, né, cara? Tipo assim, a gente trabalha para clientes de poder aquisitivo muito alto, de influência muito alta. Com perdão da palavra, um cara desse cagando no banheiro dá 2 telefonemas, acaba com sua vida. O poder do cliente ele tem o poder de te promover, ele tem o poder de te destruir também, né? Que você Tem, sai falando mal de tem. você. E no final das contas, se ele tiver puto, ele fala com todo mundo. Se ele tiver feliz, ele fala com um ou dois. Então, No máximo dois. no máximo dois. Então, a notícia ruim, ela sempre vai ser mais Vai correr forte rápido. mesmo. Vai. E o cara, tipo assim, como um conhece o outro, ele mesmo já liga pra pegar a informação, cara. Igual contratar funcionário. Entendeu? Antes de negociar, a primeira coisa que eles fazem é ligar para o vizinho que fez e perguntar sobre o. E como é que você faz essa rotina, assim? No projeto, você já faz um plano de manutenção, já aprova com o cliente.
Então, porque isso tem que ser estruturado no começo, né? Não Não, pode ter não, não, surpresa, tem que ser uma não necessariamente. comunicação. O que que acontece? Um método melhor de você ganhar o cliente para o contrato de manutenção é na entrega. Você vai entregar o sistema de irrigação. Quando você vai entregar o sistema de irrigação, que o cliente vê as pessoas funcionando, vê o sistema operando legal, vê tudo molhando, ali você tem um poder de convencimento maior, entendeu? Porque ele está super feliz com o que ele está vendo, sabe? Aí sim, você parte por cara, você não acha legal a gente fazer um contrato de manutenção, uma vez que a sua irrigação aqui já é uma irrigação bem grande, e você, né, são várias pessoas operando dentro do seu jardim e tal, então é um jeito de você convencer melhor o cliente. Geralmente eu faço contrato para 1 ano, tá? Que pode, para depois, o caso, prorrogar. Mas tem que ser bem calçado esse contrato também. Que ele cobre, serviços, né? Quantas visitas. É, tanto número de pessoas, isso é importante, é, quantos dias você vai gastar fazendo manutenção? Geralmente é 1, 2 dias, não gasta mais que isso, sabe? É, e você também, você tem que se calçar principalmente de fenômeno natural, que aqui corre muito problema de descarga elétrica, raio, essas coisas, entendeu? A parte de obstrução humana. É, você vai mexer no jardim e tal, então é o risco como você falou, o risco de quebrar uma tubulação, de desregular umas pessoas ou cortar uma fiação é muito grande. Então, o que que acontece nisso? Você já tem a manutenção pré-estabelecida na data, tal dia, né? Você vai lá, faz a manutenção. Isso já está escrito e formatado ali. Só que você tem que gerar nesse contrato um upgrade de visita extra, porque entre um intervalo e o outro pode acontecer um acidente, entendeu? Aí você tem um valor de visita extra. Que aí também força até o cliente a tomar cuidado com a irrigação também, né? Né? Se estragar, ele tem um custo, então Tem um custo, é, exatamente. Então, aqui no meu caso, a gente tem que se calçar nisso aí, cara. A gente tem que. Então, o contrato de manutenção não é simplesmente você chegar pro cara e falar assim, ó, de 2 meses vou lá, tá? Ok. Não, você tem que se calçar porque senão vira um ciclo vicioso. O cara, o cachorro desregulou um bico, ele liga pra você, você tem que ir lá, entendeu? Não é aí vira uma um coisa castigo, bem. né? Aí vira um castigo. O cara, se ele puder, ele monta em você, mete espora Quê? Né? Os caras não são ricos à toa, não, velho. Pô, ele não ficou rico sendo bonzinho? não, você tá achando que o cara é milionário porque é mão aberta? Nunca vi isso. E como é que você gerencia a equipe? No final, você tem uma equipe muito grande? Cara, na verdade é o seguinte, hoje quando eu comecei a trabalhar de um jeito, hoje eu já, a experiência vai te movendo, né? E você tem que ir para outras vertentes e aprender com o mercado. Hoje, para mim, eu tenho uma equipe de manutenção só e os funcionários aqui da loja. As minhas irrigações, todas elas são terceirizadas. Todas. Tem- Terceirizo tudo. Só a fiscalização fica com a gente. Meu nome que tá ali. Então tem que estar do meu jeito. Entendeu? Aí você mesmo vai lá e fiscaliza a execução. É A eu e, equipe é outra. eu e meu gerente. Por Então, o teu quê? trabalho, no final das contas, é mais relacionamento com o cliente, né? Relacionamento com o cliente. Eu tenho que estar livre para isso. Porque o que que acontece, cara? Eu vou te dizer. É, quando você terceiriza o sistema de irrigação, você terceirizou, né, aquela operação que tá ali, cara, você sabe na real quanto que você tá gastando. Tipo assim, se você ganhou o material que você vendeu, né, você ganha
a sua porcentagem em cima daquilo, e você tem uma taxa de administração em cima da mão de obra, você sabe que é aquilo. Agora, quando você está com carteira, com funcionário, na minha visão aqui, tá? Vamos generalizar. O cara sai daqui, ele vai no cliente, não termina ali, aí pega aqui, vai em outro, aí aqui ficou um bico, não funcionou, ele volta para cá, aí começa, e você não consegue dimensionar isso e calcular o que você gastou de combustível, de hora de funcionário perdida, ou disso ou aquilo. Quando você terceiriza, não, é X para poder fazer, ok. Então vamos programar o pagamento seu, vai ser YZ e W no final da entrega. Você tem a real do que você vai gastar. Então você pode ter uma operação no meio do caminho de, vamos ter que fazer um extra, mas do mesmo jeito que você vai fazer um extra com um colaborador, você vai fazer um extra também com o cliente. Porque isso não estava no combinado ou não estava no orçamento. Mas aí você sabe a real que você está gastando. Você consegue contabilizar isso. Agora, hoje, dentro da empresa, ainda mais irrigação, que é muito sazonal. Entendeu? Irrigação não é assim, caramba, legal, eu tenho 10 irrigação por mês o ano inteiro. Quando chega o verão, não tem irrigação nenhuma, tá chovendo, ninguém quer saber. Então esse fato aí de você estar com equipe de terceiros, entendeu? Te ajuda nisso aí. Senão você vai pegar os caras que tá chovendo e você vai botar pra pintar a loja, pô. Não tem, não tem o que fazer. Então Mas aí hoje eu trabalho. o desafio é achar bons parceiros, né? Porque aí você tem que ter uma equipe de terceirização que você confia. Se cada vez for com. Não. O que que acontece? Hoje eu tenho 5 equipes, entendeu? Então, nesse tempo, já estão 4, um só entrou agora, mas eu tenho 5 equipes. Então eu converso com 5 pessoas, certo? Quantas pessoas ele vai botar naquela obra? Eu quero o prazo de entrega. Então, o que que eu faço? Eu pego, eu só converso com essa pessoa. Então, eu não tenho que terceirizar a minha cobrança. Minha cobrança é diretamente com eles. Aí, o que que eu faço? Eu já tenho aquela pessoa certa. Essa aqui pô, cara, essa aqui vai dar certo nessa obra. Esse aqui é para essa. Essa aqui é para obra grande, entendeu? Que já tem máquina, tem valetadeira, tem isso, tem aquilo. Então, isso acaba que você arruma um jeito de encaixar cada um com o seu perfil na obra certa, entendeu? Você só não tem controle da agenda, né? Então, pintou um serviço, você vai ter que ver quem você não consegue rapidamente saber quando vai ficar pronto. Não, na verdade, o que que acontece? No meu caso aqui, eu consigo controlar a agenda deles, igual eu tô falando, por execução, dependendo da obra, gasta um mês e pouco, enfim. E todo mundo gosta de dinheiro, não gosta, amigo? A verdade é essa. Pegou outra obra. Falar, cara, tô com outra obra aqui, você consegue? Aí vai dele. E eu vou fazer minha parte de cobrar em cima dele. Se ele vai botar uma pessoa lá para poder abrir valeta, para poder fazer parte hidráulica, e ele vai lá depois e faz a parte elétrica, isso não me interessa. Eu quero entrega com excelência e no prazo. Então é aquilo, você trabalha com o mental da pessoa. Todo mundo falando, todo mundo gosta de dinheiro. E todo mundo gosta também pensa muito a, em querer mais, né? Então, para isso, você tem que também ser justo, não, né, não atrapalhando sua empresa, pagar bem, ser justo, né? E cobrar da pessoa, sabe? Mas, às vezes, até eu tô com essas 5 equipes trabalhando, igual eu te falei. Pintou uma obra aqui, aí eu vou naquele que já tá quase acabando aquela obra. Vamos dizer assim, ele tá quase terminando. Falei, cara, pintou uma outra obra que você quer ir lá ver? E eu tenho toda a parte também de concorrência, né, cara?
Às vezes o cara me pede um valor para poder executar, eu tenho como negociar com outra pessoa. Tá tudo. Mas isso tudo no ambiente amigável, tá, cara? Que tudo, graças a Deus, eu tenho um bom relacionamento com eles. É porque se não for um bom relacionamento, não vai dar certo, não vai durar muito tempo. Eu acho Não. que a parceria tem que ser um bom relacionamento. É um bom Agora, relacionamento. não tem o risco desses caras virar seu concorrente, no final das Na contas? verdade, o que que acontece? Eu amarro muito bem o sistema de irrigação, somente a parte de material, tá? Ele pode virar meu concorrente? Pode, mas uma vez que ele é meu amigo, ele vira meu cliente. Você entendeu? Então eu já tenho pessoas que estão terceirizando comigo, que já tá vendendo a própria irrigação dele. Que no meu fundamento, cara, que eu já trabalhei tanto com isso, já tomei tanto na cabeça, é o suprassumo de qualquer. Todo mundo tá irrigando. É vender material e projeto. Só. Pergunta qualquer um que se quer trabalhar a vida inteira com irrigação, você falar que sim, com execução, né? Não com irrigação, com execução, ele tá mentindo. Então a ideia é justamente isso. Manter esses caras um vínculo de amizade muito bom, assim, amizade, vamos dizer assim, lógico, com profissionalismo, né, não digo amizade, isso é um termo muito pesado. Eu digo uma aproximação muito boa, um discurso bom com todos eles, né? Aham. E é aquilo, cara. Infelizmente, hoje, se você quer ter uma mão de obra qualificada, não adianta você ser mesquinho, não. Entendeu? Você tem que ser o justo. É isso que eu falo, sempre falo, justo. Porque também tem outro valor, cara. Tipo assim, hoje eu tenho uma empresa aqui, eu tenho 3 carros. Eu não preciso mais que isso. Eles vão no carro deles para obra, eles executam, eles carregam funcionário, meu carro é só para visitar a obra e fazer entrega de venda da loja. Então todo esse gasto também você consegue enxugar, entendeu? É que o desafio é o custo fixo, né? Você vai ter uma equipe grande no seu custo aí, quando chega a vaca magra, o tempo sem muito serviço, você vai ter um custo alto. Um Então, custo alto. O desafio é isso, é justamente porque é sazonal, cara. É ligação sazonal. Apesar de que, cara, eu já tô segundo ou terceiro ano que e tá, já começa o ano girando bem, entendeu? Mas geralmente vamos botar em média no sistema que eu trabalho de irrigação, o ano começa a girar a partir de maio, entendeu? Irrigação começa final de abril ali, aí começa, né? É a começa seca mesmo. aí É a começa seca. a ligar a luz de alerta. É. Então você. Aí assim, uma pergunta seria assim: qual que seria a maior dificuldade de você ter um negócio de irrigação? Eu acho que é a questão da execução, seria. Com certeza. Para todo mundo. Sem, eu não sei se os entrevistados se eu responderam alguma coisa, mas eu sou quase apostar que é 100%. Cara, é execução. Sem dúvida, é execução. Por quê? Porque, por exemplo, você tem uma equipe, o cara é bombeiro hidráulico e eletricista, né? Vamos dizer assim. Eu tenho aqui, minhas equipes, são duas, o cara é bombeiro eletricista, e as outras 3 equipes são pessoas que fazem manutenção de jardim, faz jardim também. Então, essas pessoas já vêm com vício, entendeu? E irrigação é completamente diferente, né? Muito diferente do sistema operacional que eles já estavam acostumados a fazer, entendeu? Então você tem que se calçar bem isso, sabe? E a coisa mais difícil hoje para todo mundo, cara, é justamente lidar com pessoas, né? Você vender material é a melhor coisa do mundo. Agora, lidar com pessoas, se você não souber, você cria, agora aquilo que você falou, você cria uma cobra pra te morder. E aí, nesse cenário todo, como é que o hidro te ajuda? Para mim, é, é fundamental. Vou te dizer a grosso modo, tá? Mesmo que às vezes você, cara,
Você chegou lá, você tem uma área plotada, mesmo que o cara não tenha projeto, não tenha nada, mas o cara sabe que do primeiro para o segundo as pessoas, você vai ter uma bitola de cano, do segundo para o terceiro você tem outra. Isso é fundamental, porque isso bypassa suas idas em obra. Não estou falando já do início, né? Que tem todo o processo o certo é esse, vamos dizer assim, pegar desde o projeto executivo a entrega de um as-built. Mas hoje você pegou um cliente que não tem projeto, você chegou lá, marcou a área, você desenhou no papel ali, cara, esse setor aqui vai ser isso daqui, ó. E lá tá fisicamente plotado. O cara sabe do primeiro para o segundo as pessoas, você vai trabalhar com vitória de 50 milímetros, do segundo para o terceiro. Então isso te dá uma segurança muito grande, entendeu? Isso é para ter o projeto, né? Você precisa ter um projeto para fazer o. Não, igual eu tô te falando, o certo é isso, você partir da premissa, começa do projeto, entrega do projeto, execução, final, as build. Ok. Mas tem aquele cliente que não tem, ele não tem nem planta da casa, tá? Não tem nada. Mas ele tem uma bela casa, hoje já comprou a casa e reformou, e tem um jardim bacana, vai fazer um jardim bacana, ou já tem um jardim bacana e quer irrigar. Então o que que você faz ali, cara? Porra, se você falar, cara, vou contratar um topógrafo, vou fazer toda a medida do terreno, eu vou botar em planta, vou botar em escala, vou pegar, vou fazer o desenho. Era o correto? Era o correto. Só que o processo é caro e lento. Então, o que que eu faço aqui nesses clientes específicos? Chego lá, marco, tiro a medida da casa, eu sei que o jardim deu isso, eu sei visualmente que eu fui lá, eu sei a altura manométrica que eu tenho, eu sei já o que que eu vou trabalhar de bombeamento, enfim, mas isso com a visita do local. Eu chego ali, desenho para o cara, vou lá e marco setor por setor para ele. Eu coloco setor por setor, zona por zona. Então, eu já deixo pré-marcado 2 zonas para essa semana. Eu pego e desenho no papel ali, o AUE me dá ali, mesmo não estando lindo igual tá no desenho, mas eu sei que do primeiro para o segundo as pessoas estão trabalhando com a bitola, do segundo para o terceiro eu estou com outra, a linha principal está seguindo aquela bitola que está determinada, porque não é no achismo, não é porque eu tenho 23 anos que trabalho com irrigação que eu acho que o tubo daqui para ali vai trabalhar com 50 ou 75 ou 32 milímetros, entendeu? Então, por isso que é importante julgar no programa. E você acha que é muito mais rápido fazer o projeto lá com hidro, assim, Você quer do que dizer assim, fazer na mão? não, na verdade eu não faço o projeto na mão. O Não, eu que que tô falando assim, acontece? é muito mais rápido fazer com hidro do que fazer na mão? Quanto mais Porra, rápido? você tá de sacanagem, né? Porra, você tá maluco? Pô, não tem nem que eu fazer. Eu cheguei a fazer, tá? 23 anos, como é que você fazia antes de ter o hidro? Pô, você pegar a planta e outra coisa, você tinha que imprimir 2, 3 plantas, porque você erra também. Pô, você imprime uma planta em A0, você tem que ter uma mesa gigantesca. Aí você faz um cálculo primeiro da linha principal, vazão do sistema, temperatura da água, aí perda de carga em cada. Nossa, você tá maluco. Aí entra naquele negócio, né? O CC que eu faço, né? Que a gente sempre fala, coeficiente cagaço. Você, você bota lá pra lua, mas você não tá trabalhando correto, pô. Aí você mexe no orçamento, mexe em tudo, pô. Porque, pô, nossa, você tá doido. Eu gastava, dependendo do projeto, 15 dias desenhando, fazendo, acontecendo. E não ia uma coisa, sabe? Aí você tinha, de qualquer forma, ter o projeto, ter acompanhamento, ter tudo. Senão ninguém montava, não. Hoje, você com o AUE, você, cara, souber colar cano, meu irmão. Você já estando ali com o projeto, você vai com 5 layouts aí, 6 layouts de projeto aí, cara. É hidráulica, elétrica, as pessoas. Então, só se o cara não souber ler. Então, de 15 dias o cara faz esse projeto aí, o quê? Num dia só? Pô, cara, vou te falar, dependendo do projeto, dá mais, ô,
não é você hipócrita, não, porque, pode. Por exemplo, você pega uns projetos de Barra da Tijuca, eu faço muito serviço pra lá, né? Pô, você tem 1.000 metros quadrados de jardim, vamos dizer assim, ou menos que 1.000, e tudo plano. Pô, meu irmão, com 2 horas aí, você já faz esse projeto aí tranquilo, tranquilo. Com o 2 horas de. orçamento todo, né? Com lista de material, tudo. Ah, ainda mais agora, né? Foi esse ano, o ano passado, que vocês lançaram a... Vantagem de conexão. Ah, não, é isso, Vantagem de Conexão. Acho que foi ano passado, não foi? Não, já tem tempo, senhor. Já isso é de 2022. Ah, eu só Já, tenho, eu comecei com isso ano passado. Mas aquilo é uma benção, você tá doido. Apesar que você tem que sempre trabalhar com uma margenzinha a mais, que tudo pode acontecer na obra, né? Mas isso aí já te dá uma base gigantesca, você tá doido. não tem como, né? Trabalhar com irrigação hoje sem usar um software, não tem como. Cara, eu vou te ser bem sincero, hoje, no caso do paisagismo, sempre foi, elas já estão mais adaptado ao projeto do que a irrigação. Mas hoje, cara, faz irrigação sem projeto? Tem muita gente que faz? Tem. Mas vai muito do conhecimento que a pessoa tem, conhecimento, enfim. E outra coisa, né, cara, é aquilo que eu tô te falando, é chutar. E chutar, ninguém chuta para menos. Então, não tem como a pessoa trabalhar com um orçamento coerente. Então, a probabilidade de eu ganhar um orçamento no preço é muito maior, entendeu? Porque, cara, o cara vai botar, que eu vou te falando, coeficiente de cagar. Você vai Você vai ter que botar um cagaço trabalhar com grande bitola para poder. acima, bomba sempre acima, para poder não ter erro. Se for uma pessoa que ainda é preocupada com o nome de. E, cara, vou te ser bem sincero aqui, ô Guilherme, é muito. E o trabalho de vocês, cara, eu vejo uma coisa. Isso que você está fazendo hoje, é uma coisa muito legal, muito bacana. Porque hoje, cara, você fala em irrigação, você fala em nomes que já estão aí, que conheço todo mundo também, né? Tanto Jacóia, Leonardo Passes, o todo da Hunter, da Bird, o Antônio, projetista, o pessoal da Doutor Irrigação, que eu acompanho direto e tal. Mas você abre um leque para outras pessoas, né, que defende uma boa irrigação, né, um bom projeto. Isso é bacana, entendeu, cara? Porque senão esses caras acaba aí só eles falando para a multidão. Então isso é legal que mostrar para outras, né, aonde alcança a revista de vocês, que existem mais pessoas e que as coisas estão. Quanto mais, cara, tiver gente na irrigação, cara, isso é excelente, porque, cara, hoje a qualidade da nossa irrigação vai muito de pessoas sérias, de pessoas que querem trabalhar correto com irrigação, sabe? Ah, Porque senão depois é isso pulverizar o mesmo. mercado. Porque não é uma questão. Tudo bem, existe a marca do produto, né? Que vai influenciar na qualidade da irrigação, mas a qualidade do projeto influencia mais. Uma Claro. marca boa e um projeto ruim não resolve, né? Não. Então, um E até é projeto ruim pra bom marca. o projeto bom vai irrigar bem. Então, quando você tem um monte de gente irrigando de qualquer jeito, as pessoas vão parar de acreditar que a irrigação é bom, né? Aquele cara que compete com você, que dá um preço qualquer e que de repente não vai irrigar pé no pé, né? Com as Pulveriza o pessoas e mercado. tal. Ele executa, o aspersor funciona, o sistema funciona, mas dá mancha na grama, não sei o quê. O cliente dele vai falar assim: ah, irrigar não vale a pena, eu gastei maior dinheiro aqui e não funciona, né? Exatamente. Então ele pode queimar, Exatamente. ele pode falar: ah, marca tal, eu irriguei com a marca tal e não funcionou. Pode queimar o nome queimar o filme da marca, como pode queimar o filme do próprio sistema, falar assim: ah, isso não funciona, não vale a pena. Então tem que ter gente boa fazendo.
A nossa ideia aqui da UE é dar voz para todo mundo, né? Ah, isso Então é muito bacana, vamos, cara. vamos Muito dar bacana. voz para todo mundo e cada um, né, vai falar e tal. Então isso é legal, assim, também. Quanto mais, Se eu estou quanto fazendo é mais, porque eu acredito, né? Então, quanto mais gente atingir, cara, é melhor. Porque o que que acontece? A árvore, quando é boa, é bíblico isso, né? O fruto é bom. Então, o que que acontece? E quanto mais desse, disseminar isso, o jeito de, você começa a ignorar, e as pessoas que vão começar a trabalhar com irrigação começam a trabalhar certo, cara. Começa a trabalhar é, coerente, faz as coisas, né, com carinho, executa com carinho, faz com carinho, entrega com carinho. Então você não. Porque hoje a mancha irrigada no Brasil é muito pequena, cara. A gente ainda está muito, ó, muito atrás. Então, se você queimar o mercado, é aquilo que, que eu falo, você vai pulverizar o mercado. Então, por 70% trabalhar errado, os outros 30% toma nome que não sabe trabalhar também, entendeu? é, é sempre isso, né? O justo sempre paga pelo injusto, né? Então, Mas eu acho legal o que vocês estão fazendo, isso muito bacana mesmo. Por isso que eu não distribuí hora nenhuma em falar com você. Isso é muito ah, bacana. legal. Obrigado. Esse depoimento também é importante, que tem gente que tem preguiça, assim, fala assim, ah, eu quero falar. Ou tem medo, né? Ou vergonha, né? Não sei. Não, A cara, gente. não pode, cara. Porque o que que acontece? Hoje eu vejo o seguinte, e eu penso isso até para as grandes marcas, tá? Que eu trabalho aqui também, enfim. Cara, disseminar mais isso, tentar buscar mais associação de pessoas, divulgar mais, é, não divulgar só a própria, só a marca em si. Eu acho que é legal divulgar irrigação, cara. Como se deve ser feita irrigação, cara. Porque o que que acontece? Uma vez que todo mundo vai trabalhar de um jeito errado, todo mundo sai perdendo, cara. Não é só eu que sai perdendo, não é você que faz, que tem a sua marca de projeto, não, é o cara que vende o material de irrigação, todo mundo sai perdendo. Por quê? Porque o cara chega lá e vai fazer errado e, pô, vai chegar num ponto que o cara vai chegar e falar, ah, não, cara, eu falo o seguinte, eu prefiro 1000 vezes que um cara molha com mangueira do que ter isso aqui no meu jardim, entendeu? É isso Então, aí. eu acho muito bacana, eu acho que deve ser mais disseminado isso, não só a pessoa defender o seu próprio, vamos dizer assim, seu próprio ego, no meu caso, né, que não tem marca, ou defender sua própria marca. Acho que isso é meio que estapafúrdio, entendeu? Acho que tem que ser uma coisa, hum, lógico, a pessoa quer ganhar o mundo, quem não quer? Mas, cara, divulgar mais a parte técnica de irrigação, entendeu? Porque, cara, uma vez que se queima, queima todo mundo. Não adianta, todo mundo sai prejudicado. É porque é mais fácil destruir do que construir, né? Você já Claro. construiu o nome da ANS Irrigação aí, você está aí há 12 anos construindo um nome, né? Mas para queimar é fácil, né? Se você fizer começar a fazer Fácil. bobagem, em 6 meses você queima seu. Acabo com ele. Você acaba com Faço seu ele. nome e fecha. E isso também não vai beneficiar ninguém, né? No final das contas, né? Não, não é Então, interessante para ninguém o neto da NS trabalhar errado, pô. Porque eu pego a marca que eu tenho aqui, compro a marca, porque, cara, eu vou te ser bem sincero, é uma questão, no caso de irrigação paisagística, cara, valores de material que você implementa no orçamento, nem sempre é o que vai determinar o cara fechar ou não a irrigação, cara. É o conhecimento da pessoa. Porque a pessoa hoje, ela abre a internet, meu irmão, ela compra avião pegando fogo. Mas ela, quando ela vem na sua loja, ou vai na sua casa, ou vai através de parceiros, né, de paisagista, arquitetos, enfim,
procurar saber, procurar o neto, ela tá querendo comprar o pacote. Ela tá querendo comprar a irrigação, mas o pacote. Então, é o É tudo produto conhecimento mais o junto. conhecimento. É o produto e o conhecimento. Exatamente. Entendeu? Então, hoje você vender material. Se eu quisesse, hoje eu fecharia aqui e tentava vender, ficava só vendendo pra internet, cara. Que dor de cabeça que você tem? Nenhuma. Então, trabalhar certo, eu acho que é uma coisa que deve ser bem, bem fixada, ser mais divulgada, entendeu? Para as pessoas que vão começar a fazer irrigação fazer a coisa direito, entendeu? É, não, isso vai fazer bem, isso faz bem para o mercado todo. Com certeza, com certeza. E, ô Neto, você tem algum projeto de irrigação aí que você fez, assim, que você tenha fotos dele, ou antes e depois, ou do processo da execução da obra? E um projeto que Tem. você fala assim, pô, esse aqui é bacana, que você poderia falar sobre ele com a gente aqui agora? Eu tenho um projeto que eu tá em fase de execução, mas que eu achei, é aquilo que eu te falei, eu achei ele muito difícil. Apesar de não ser uma área muito grande, mas, cara, você tem. Tô trabalhando com todo tipo de emissor. Você tem a parte, uma casa muito sombreada, tem uma área sombreada, tem a parte de piscina que é ensolarada, e tem um desnível de 40 metros por coluna d'água, é é difícil trabalhar. E eu tenho, no nível onde vai ficar o reservatório, já começa o setor de irrigação. E o que que acontece nessa obra também? O cara lá é muito rochoso, sabe? Então, para você traçar a tubulação, às vezes, então, aí que entra o que eu tô te falando. E esse projeto eu tenho ele desde o executivo, tá? Desde o do projeto executivo. O as-built que vai mudar. Não tem jeito. Né, você vai achar matacão aí pra caramba nesse quando Vai, quando você cavar, né? chega, tá passando a vala ali, ui, tem uma pedra aqui, vou ter que desviar. Então, esse projeto vai ser bem complexo, uma vez que ele chegou para a gente através de um paisagista, e esse paisagista em parceria com a construtora, entendeu? Então, você tem que trabalhar bem correto. Então, aí, o que que acontece? Eu vou ter que depois fornecer umas builds, não vai ter jeito. Tem que ir lá. Eu já estou acompanhando direitinho, que eu estou pedindo pessoal para qualquer mudança que tiver no projeto, desenhar para mim, mas no final vai ter modificação, não tem jeito. Isso aí é igual eu tô te falando, nem sempre o projeto ele é ele não é propício de erro, se você não estiver acompanhando, entendeu? Pode acontecer essas coisas que você tem que estar atento nisso aí, cara, entendeu? Tem que estar bem atento. E muda mesmo, porque o que tá enterrado você não tá vendo, né? Não, e o cara faz questão, tá? O cara faz questão e depois ter o as-built e ainda quer que eu imprime e bota na casa de bomba. Ah, pra E você ver aí? onde tá passando tudo. Tá Nossa. certo, ele também tá certo. Ele também tá certo. E tudo no final, o projeto ali na hora, você vai descobrindo coisas e mudando, ajustando, né? Faz parte do processo Faz. mesmo. Não, faz. O lance é que quando você vê, a verdade é essa, né? Quando você vende, às vezes você pega um projeto executivo e, e não é a pessoa que vendeu o projeto executivo que executa, pode correr esse erro no caminho, entendeu? Não tem jeito. Depois, tipo assim, o cara comprou material com outra pessoa, tá executando com outra pessoa. O erro de ter esse percalço no caminho existe, entendeu? Isso existe. Isso quando a construtora também não vai lá e faz aterro tudo com entulho de obra, assim, aí também não tem. Ah, não, isso aí é igual água de coco na praia. Ele- Aí você Isso vai é o que passar a mais tem. balefadeira, tem ferro ali, viga. Pô, é o que mais tem, bicho. Isso tem. Isso aí não tem jeito. E é aquilo também, né, cara? Que também
você começar com a obra de irrigação paisagista é muito difícil, no sentido de que você não consegue ter um bom diálogo, um bom relacionamento entre isso. Não é isso que eu quero dizer. Você ter um consenso, né, vamos dizer assim, com todo mundo, né? Aí você chega lá, o paisagista quer plantar tal área porque o cliente pediu, a consultora sabe, não, esse aqui não está no momento de coisa não, mas o cliente quer. Aí você tem que se virar, passar uma tubulação, vou deixar só aquele trecho ali molhando, esperando para frente para executar as outras coisas. Nesse meio tempo, já vai tendo quebra, vai destruindo as coisas, tanto a parte paisagística quanto a parte de jardim. Quando sincero, o cliente quer. Entendeu? O que você vai fazer? Você tem que estar bem calçado em cima do que você está oferecendo, porque senão, meu irmão, você quebra igual taquara. Entendeu? Você botou seus canos tudo ali, o cara vai, passa, quebra tudo e Ô, o prejuízo. né? Pô. E as plantas, né? O cara, se ele botar as plantas antes de pintar a casa, vai ter tinta em todas as folhinhas. Não, né? Porque Que isso, eu já peguei jardim no Rio de Janeiro, cara. Foi no Rio, não. Foi. Não, foi ele, foi em Angra. Foi em Angra. Meu irmão, a obra do cara tava pronta, toda pronta. Jardim pronto, tudo lindo, maravilhoso. O cara chegou, viu o deck da piscina, olhou para aquilo, cismou e falou, cara, tá errado, não é isso que eu quero, não foi isso que tava no layout, não, 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 não. Os caras tacaram ácido naquela porra, tacaram ácido naquilo, matou a beirada da piscina toda com ácido de limpar a piscina, meu. caramba. Acabou com tudo. Em volta da piscina, ele morreu as plantas tudo. E quem que Aí paga o pato aí? você pensa no homem bravo, viu, moço? Você tá doido? Nossa, você tava parecendo um piche. É o cara do ácido sumiu, mudou de estado, Pô, desarretado. já não, ninguém não teve mais notícia Eu dele. não sei que pé que deu, porque a irrigação não danificou, entendeu? Mas aí depois eu tive que voltar, lógico, o cara teve que replantar, então eu tô te falando, eu tive quebra, tive isso tudo. Mas trabalhar com irrigação, se a pessoa não tiver já esse tipo de experiência vai pegando, não tem jeito, cara. Isso aí não é ensinado. Não tem escola para isso não. A escola é da vida. Tem não, tem não. Muito bom. Ô, Neto, nós estamos caminhando para o fim da nossa conversa e eu gosto de perguntar, de pedir assim para as pessoas com quem eu converso assim, para deixar uma mensagem para quem está querendo começar na irrigação assim. O que que você acha que a pessoa tem que pensar para ela começar com o pé direito? Começar hoje com irrigação, cara, primeiramente aquilo que o gerente já vem falando já desde o início, conhecimento. É essencial a pessoa investir em conhecimento, que a gente nunca para de aprender, né? Durante o vídeo todo aí, a gente está falando com isso, né? Tem coisas que vai acontecendo que você vai. Mas o conhecimento é o primordial, entendeu? Você conhecer o produto que você está trabalhando, que você vai vender. A partir disso, você se dedicar ao máximo ao seu cliente, por quê? Porque o seu cliente é a melhor propaganda que tem. É o que vai. É aquilo que você falou. Só dele não falar mal já é uma excelente propaganda. Então, isso é essencial. E, cara, eu vou te ser bem sincero, sem ser hipócrita, você tem uma boa ferramenta de estudo, igual eu tenho aqui o AUE, que me ajuda e me auxilia bastante, né? Para poder eliminar o risco de prejuízo para você, entendeu? Fazer irrigação, a pessoa pode fazer, mas se você não tiver um preparo muito no início, né, do sistema de irrigação, tiver como você dimensionar legal, calcular legal, para poder ter um resultado final maior, então
Se você não tiver essa ferramenta, o risco de você levar prejuízo é eminente, existe, entendeu? Então, eu acho que hoje eu vejo assim, é, é dedicar no conhecimento e dedicar no seu cliente. Isso aí para mim é fundamental, porque o pós-venda seu que vai te fazer vender mais. É isso mesmo. É construir seu nome, né? Com o É, tempo você vai ser a referência, você vai ser o, né? é lógico que se buscar uns bons parceiros também ajuda, entendeu? Mas é aquilo que eu te falei. Hoje eu vendo NS, eu não vendo marcas, né? O, o meu nome que tá ali. O cara, é, o cliente, ele não vai pegar o telefone e vai perturbar a Rainbird, vai perturbar a Hunter, a Carren, enfim. Ele vai a quem fez, quem executou. Ele não vai bypassar esse processo, entendeu? Não, Então é o seu nome que tá ali, a responsabilidade é sua, né? com certeza. A responsabilidade é sua. E ter responsabilidade já é uma diferença, né? É É, igual o cara do ácido aí que eu fiquei brincando que ele sumiu no mundo, né? Então, você vai ter essa responsabilidade, você não pode o sumir, seu você tem nome. que continuar, né? Você preocupar com o seu nome. Cara, eu não sei se eu posso. Vamos, eu posso entrar nesse detalhe. O que acontece muito também, eu, por exemplo, no meu caso, tá? Eu vejo as coisas que eu consegui tudo com tanta dificuldade, cara, sabe? Com tanta luta, eu dou valor. Eu fui forçado a dar valor ao meu nome. Porque tudo para mim veio com muita dificuldade, entendeu? Foi com muita luta mesmo. Então, por isso que é bom acontecer de tudo. Se eu pensar que eu nunca passei de. Já passei, já tomei prejuízo, já caí, já levantei, aprendi, entendeu? Eliminei, né? Isso aqui eu já não quero mais para mim. Então, são esses fatores que vai te fazendo grande naquilo que você faz. Independente de ser irrigação ou qualquer coisa, entendeu? Ou o criador de projeto de irrigação. É, é isso mesmo. É isso mesmo. É a grande escola da vida junto com a responsabilidade. Mas é Eu isso que eu tô gosto dessa palavra. A gente, no final, responsabilidade, é porque às vezes a pessoa fala assim: ah, isso é culpa sua. Culpa para mim é aquele negócio da igreja que você vai na missa e pede o padre para ele te, né, absolver. A responsabilidade não tem escapatória. Ela é sua. Não, Você tem que resolver o problema, né? Independe de exatamente. quem é culpado, a responsabilidade é você. Você é o dono da empresa, né? Quem fez Exatamente. né? O artista que fez A merda, né, cara? que deixou o presente lá na obra, eu não sei quem que é, né? Mas a Mas responsabilidade é eu sua. ver. É Porque no final sua. das contas aquilo vai ser cobrado a mim. Vai ser Ou a cobrado por você, você. entendeu? Então é essencial. E é igual eu tô te falando. Se puder, para quem está começando agora, a conhecimento. Porque, igual eu tô te falando, de momento que você começa com conhecimento, você já começa a eliminar alguns problemas que você pode ter para frente. Que 23 anos de fazendo irrigação, eu consegui arrumar uns containers de problema, entendeu? Então, investe em conhecimento, entendeu? Que você investindo em conhecimento, a probabilidade de você dar errado é menor. É, e aprende com o erro dos outros, né? Oh, Assiste o podcast, vê o que todo mundo tá falando para você, cada um vai te dar uma pílula de com certeza, sabedoria. com certeza. A gente sempre aprende. O inteligente aprende com o erro dos outros, entendeu? O burro copia. Copia sem aprender. Copiar sem É. aprender, você tá arriscando do mesmo jeito. Não é isso? Bom, Neto, foi ótimo nossa conversa. Pô, foi bacana, cara. Muito obrigado por aceitar o convite. Tamo junto, tá? Sucesso para vocês aí. Muito obrigado por essa parceria e pode contar comigo sempre, tá bom? Nossa, valeu, valeu, Neto.
Um Um abraço. abraço, até a próxima. Até a próxima. Fique com Deus. Valeu. Quer ver mais conteúdos como esse? Não se esqueça de ativar o sininho e se inscrever no canal para não perder as próximas novidades. Deixe seu gostei, compartilhe com os amigos e nos vemos no próximo vídeo.